E teve gente que falou, fiquei, misericórdia. Aí quando eles continuaram cantando, eu vou cantar, vai que vem agora. Irmão, tem que estar pronto aí pela fé em Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente meditar na palavra de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores aqui entoados. Obrigado pela Tua graça tão generosa que nos alcança. Ilumina, Senhor, a nossa mente nesse momento. Ajuda-nos a darmos atenção à Tua palavra, a ouvirmos a Tua voz, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ilumine e que ao meditarmos na Tua palavra, nós não sejamos os mesmos, mas nos tornemos mais parecidos com o nosso Salvador. É a nossa oração, Pai. Amém. Queridos, nosso tema de hoje é cobrirmos o livro inteiro de Salmos. Agora, Salmos tem 150 salmos. Então, acho que nós vamos até meia-noite, mais ou menos. Mas pelo jeito vocês cantaram com tanto vigor aí, eu acho que está tudo certo. Mas fiquem tranquilos, nós vamos ser bem mais compacto que isso. Vamos fazer uma viagem panorâmica sobre o livro dos Salmos. Olha que coisa interessante. Um teólogo liberal, ele numa entrevista, e deixe-me esclarecer, o teólogo liberal não vê a Bíblia como sendo a infalível palavra de Deus. Não atribui esse valor à Bíblia. Então, nessa entrevista, perguntaram para ele se em alguma parte da Escritura Sagrada, da Bíblia, ele ainda enxergava Deus. Ele pensou por um momento, então ele respondeu: eu vejo Deus no livro dos Salmos. E é tão interessante isso, porque na teologia, tem um ramo da teologia chamado apologética. O que é apologética? É uma série de conceitos filosóficos e teológicos pelo meio dos quais se demonstra a existência de um Deus Criador. E um dos pontos da apologética, ou seja, desse conjunto de argumentos para se refletir sobre a existência do Criador, é a beleza, a estética, a poesia. Porque veja só, se nós fôssemos apenas o resultado de uma sopa cósmica pré-biótica e que nos tornamos o que somos apenas pela sorte do acaso, não existiria razão nenhuma, do ponto de vista evolucionista material, para que existisse a beleza na natureza. Não existia uma razão. Não existiria nenhuma razão para cantarmos e as músicas nos arrepiarem. Não existiria nenhuma razão para se pronunciar e compor poesias. Mas a verdade é que quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, a beleza estética dessa natureza, uma noite estrelada, um campo florido, em todos os lugares do planeta, em todos os povos, em todas as culturas, você tem essa sensação de que existe algo maior. E um exemplo disso nós tivemos aqui na nossa região, porque o arco-íris apareceu por aqui por pelo menos 2 dias consecutivos. E o que acontece é que todo mundo começou a tirar foto do arco-íris e botar na rede social. Foi um dilúvio de arco-íris nas redes sociais. Quem é que tirou foto do arco-íris esses dias? Olha aí, vários. Quem viu foto do arco-íris na rede social? Mais ainda. Mas veja que as pessoas não só colocavam aquela imagem bonita do arco-íris, elas inclusive colocavam trechos da Bíblia, ou palavras de louvor a Deus, ou palavras pessoais de gratidão, por perceberem, tem algo maior aí. Eu estava dirigindo na hora que eu vi o arco-íris, mas você não deve usar o celular quando está dirigindo, não. Ainda bem que parou, e eu pude fazer o meu registro daquele arco-íris tão bonito. É uma mensagem nessa beleza. E a mensagem que nós encontramos na natureza é que existe um Deus Criador, por isso é belo. Por isso as coisas têm cores, têm aroma, têm perfume, têm poesia, têm música. E quando cada um de nós fez esse registro, ou contemplou, dizendo que coisa maravilhosa, o pôr do sol que nós sempre vemos aqui na nossa igreja,
Quando nós vemos e temos essa sensação e dizemos, pronunciamos algo da Bíblia ou da nossa própria linguagem, nós estamos fazendo algo que na Escritura Sagrada se chama de salmodiar. Nós estamos louvando o Deus Criador. E cada um faz com a sua própria linguagem. Eu me lembro da história desse moço, novo convertido, que ele ainda estava aprendendo o jargão e a linguagem cristã. E tudo que ele dizia é: hoje Jesus maravilhoso levantou o astral desse boneco. Está bem. Ele está dizendo que ele reconhece a presença desse Deus tão grande e maravilhoso. Agora, no hebraico, o livro de Salmos chama-se Tehillim, que literalmente significa louvores. Agora, já do grego, é Salmos, da onde nós temos, porque vem da versão dos 70. Traduziram a Bíblia para o grego e usaram o nome Salmos. Essa palavra, no grego, significa literalmente tangir um instrumento de cordas. Alguns estudiosos acreditam que ele reproduz o som do instrumento. Então seria como você dizer, twain. É um convite a cantar. Por isso o livro de Salmos é um dos maiores livros da Bíblia, mas certamente é o maior inário que se tem notícia. É um conjunto de hinos e de louvores a Deus. Mas por que é tão grande? Porque originalmente o livro dos Salmos eram 5 livros, não apenas um. Na nossa Bíblia é um, mas originalmente eram 5 livros. Por que 5 livros? Porque Moisés, inspirado por Deus, escreveu o Pentateuco, escreveu 5 livros. E os poetas organizaram a lei cantada, poetizada, aplicada na dinâmica da vida em 5 livros, para que houvesse uma harmonia entre o Pentateuco, os 5 livros da lei, e o coração do homem que caminha reconhecendo a beleza e expressando louvores a Deus. Então, para a nossa meditação de hoje, nós vamos considerar esse paralelo dos 5 livros. Está pronto? Afivela o cinto, porque o negócio vai ser veloz aqui, tá bom? Então vamos começar com o primeiro livro dos Salmos, que começa do primeiro Salmo, vai até o Salmo 41, mas é claro, nós não vamos ler tudo isso. Considere o seguinte: o paralelo desse livro é o homem e o seu Criador. Ele faz a reflexão retornando no livro do Gênesis. Como foi o livro do Gênesis? Quando lemos ali, o Deus Todo-Poderoso, Ele cria todas as coisas pela palavra do seu poder. É um Deus extraordinário, poderosíssimo. Ele é tão poderoso que ele é chamado de Elohim nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Elohim é uma palavra em um plural majestístico, para dizer que Deus é um Deus grandão, que Ele é o grande Deus. Mas curiosamente, no capítulo 3, Deus é chamado de Senhor. O que significa que esse Deus, que na teologia nós chamamos de transcendente, Ele é tão grande, Ele é tão imenso, mas Ele também é o Senhor que chega perto da sua criação. Ele vem ao nosso encontro. E quando Davi meditava na grandeza da criação, numa noite estrelada, na beleza das coisas que o Criador do universo fez, ele registrou essas palavras que vão servir como a base da nossa meditação do primeiro livro dos Salmos. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 8, Mateus é outro dia. Salmo capítulo 8, Salmo número 8, versículo 3 e 4. Salmo 8, 3 e 4. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Se você encontrou, diga amém. Se não achou, eu vou ler para você, fique tranquilo. Diz assim a palavra de Deus: quando vejo os céus, que os seus dedos criaram, a lua, as estrelas que você colocou no lugar, eu fico me perguntando, por que você se importa com o simples mortal? Por que se preocupa com os seres humanos? Pense nisso. É um Deus tão grande, um Deus que criou todas essas maravilhas, por que Ele se importaria com os seres humanos, frágeis, fracos,
Mas quando Davi faz essa reflexão da grandeza de Elohim, do Deus Criador de todas as coisas, ele faz num processo de diálogo poético, porque ele sabe que esse mesmo Deus Criador tão grande, deseja chegar perto, deseja se aproximar dele. Nos leva numa viagem no tempo, quando Deus colocou os primeiros seres humanos em um jardim. Aliás, a melhor tradução seria num pomar, porque aquele era um lugar de flores e de frutos. Era um lugar em que Deus, esse Deus poderoso, há uma canção que as crianças cantam, que nos ajuda a pensar no tamanho de Deus. Diz assim: meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão. Bom, daí tá bom. Pois esse Deus grandão, ele cria um jardim para chegar perto da sua criação. E o texto diz para caminhar com o homem na virada do dia. Seria como imaginar o seguinte: Deus quer estar perto de nós quando vamos preparar o nosso café da manhã, quando vamos dirigir o carro, quando vamos em direção à academia. É o Deus que chega perto. É o Deus que no Evangelho de Jesus nos deixa claro que Ele se despiu da sua glória, se vestiu de humanidade e veio com um rosto humano ao nosso encontro. Porque o Deus Criador nos ama dessa maneira tão grande. Várias pesquisas mostram o seguinte, que eu e você, ao longo de um dia, ouvimos mais palavras negativas do que palavras positivas. E o lugar em que nós mais ouvimos palavras negativas, que nos colocam para baixo, que nos fazem nos sentir pequenos, desvalorizados e desprovidos de amor, sabe qual é o lugar? Em casa. É no lar o lugar em que nós temos menos filtro. É o lugar que nós temos menos cuidado para falar com o outro. É o lugar que acabamos ofendendo, humilhando e diminuindo. Mas ainda que seja no lar ou fora do lar, e você se sente diminuído e completamente desprovido de amor verdadeiro, lembre-se disso: o Deus Criador ama você. E como isso funciona? Imagine o seguinte: imagine um engenheiro, um arquiteto renomado, que faz grandes obras. Ele faz arranha-céus, pontes estaiadas, monumentos fantásticos. E apesar de toda a sua fama e de todo o seu poder social e profissional, ele carrega no bolso um desenho. Um desenho feito com giz de cera. É uma casinha rabiscada, sem simetria própria. Mas ele carrega no bolso aquele desenho. Por quê? Porque quem desenhou foi o filho, de 3 ou de 4 anos de idade. Aquele rabisco com giz de cera vale mais que a obra do Pablo Picasso para ele. Porque o filho é o objeto do Criador, é o objeto do amor do Criador. E assim o Deus Criador se apresenta como esse Deus tão grande em Gênesis, tão poderoso, que quando Davi reflete sobre a criação, ele diz: como é que você se importa com o ser humano? E a resposta é: porque Ele nos ama. Essa semana a humanidade estava empolvorosa. Por quê? Porque a Artemis estava voando no espaço sideral, na órbita da Lua, e esse astronauta chamado Victor Glover teve a oportunidade de dar uma palavra na Páscoa. E eu anotei o que ele disse. Ele disse assim, olha, está comigo aí? Diga amém. Amém. Ele disse assim: quando eu leio a Bíblia e olho para todas as coisas incríveis que foram feitas para nós, vocês estão em uma espaçonave chamada Terra, que foi criada para nos dar um lugar para viver no universo. Ele continua: confia em mim, vocês são especiais. Em todo esse vazio, isso que chamamos de universo, um monte de nada,
E vocês têm um oásis, este lugar lindo onde conseguimos existir. Agora veja, separados por séculos, de um lado o astronauta Glover, do outro lado o rei Davi, separados pelo espaço sideral, a conclusão de ambos, a mesma. Há um Deus Criador que se importa conosco. Aleluia. Seria tão bom que a história terminasse ali, caminhando no jardim do Éden, ladeado pelo Deus Todo-Poderoso, mas que chega perto. Mas nós sabemos da Bíblia que a história não foi assim. E o poeta bíblico faz o paralelo e nos leva então para o livro de Êxodo. O que acontece é que agora nós entramos na relação do homem com o seu libertador. Você se lembra que o homem se rebela contra Deus no jardim. Então, passado o tempo, agora o jardim vira o Egito. A liberdade vira escravidão. E o homem vai vivendo sob a mais terrível opressão. Dos frutos maravilhosos do jardim paradisíaco, agora ele tem que fazer tijolo sem palha, ele tem que comer de sobras, e ele tem que receber chicote no lombo, e essa é a vida deles. Mas eles vão vivendo assim, por centenas de anos, até que alguém tem uma ideia. Espera aí, mas e Deus? E se nós clamássemos a Deus? E se nós pedíssemos a atenção de Deus? E o livro de Êxodo nos diz que quando eles clamaram a Deus, Deus veio ao encontro deles. E você lembra da história? Deus derrota o poderoso faraó com seu exército, Deus abre o mar vermelho e os leva numa direção de liberdade. É o Deus libertador. O salmista coloca assim no Salmo 46, no versículo 1. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto para ajudar em tempos de dificuldade. Há uma palavra interessante aqui, quando diz assim, sempre pronto para ajudar, é matzah no hebraico, e significa algo que é acessível, que está perto, que pode ser alcançado. E Deus se apresenta dessa maneira, que Ele é o Deus que está pronto a nos oferecer socorro. Então, meus queridos, não é Deus que se esquece de nós. Nós nos esquecemos de Deus. O Max Lucado, escritor americano, disse que se Deus tivesse geladeira, a sua foto estaria na porta. Deus se lembra de você, mas você se esquece dele ao longo do dia. Nós nos esquecemos dele ao longo do dia. O texto diz que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa força, sempre pronto para ajudar, perto, fácil de alcançar. Aqui na Becar, dentro dessa área onde nós estamos, nós já tivemos várias vezes o início de incêndio florestal, várias vezes. Uma dessas vezes, eu e a Julie fomos fazer o controle das chamas. Segunda vez, eu e o meu filho Leonardo fomos fazer. A terceira vez, eu e a minha filha Melina fomos fazer. Agora eu sou quase um bombeiro, Fernando. Mas tem uma coisa importante que eu aprendi. Eu sei onde encontrar o extintor da igreja. Ele está fácil de alcançar. O acesso, ele está ali. Eu posso vir mesmo quando eu não enxergo. Se a fumaça me veda dos olhos, eu sei exatamente onde está. Agora imagine se o extintor estivesse trancado lá no porão da igreja, com cadeado, com senha criptografada, e eu precisando de acessá-lo. Algumas vezes nós pensamos que Deus é assim, que eu tenho que entender qual é o caminho criptografado para eu encontrar esse Deus. Quando o salmista diz, não, Ele é o Deus que é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, e Ele está sempre pronto, Ele está ao alcance da sua oração. Ele não esquece você, é você que esquece dele. E Ele não deveria jamais ser o seu último recurso, Ele deveria ser o seu primeiro recurso.
Ele deveria ser a primeira voz que ouvimos pela manhã, a primeira pessoa a quem clamamos. Ele está ali, tão perto. Para o povo que saiu naquela jornada, Deus estava trazendo a liberdade. E cada um de nós tem um Egito. Não é o mesmo. Tem gente aqui que o Egito é uma dor que sente pessoal, é uma amargura que você carrega dentro de você, é uma frustração que está aí dentro. Para outros, o Egito pode ser uma adição, é um vício que você tem. Vi recentemente, agora, pesquisas mostrando o número de pessoas que estão viciadas em fazer bet. Ficar apostando digitalmente, escondido, não conta para ninguém. Mas fica lá apostando, viciado naquilo. E terrível, alguns estão inclusive apostando no meu time. Está perdendo dinheiro. Que meu time está mal. Tem gente que está viciada em pornografia, porque é tão fácil. A adição é o seu Egito. Qual é o seu Egito? Pode ser uma crise pessoal, pode ser uma dor pessoal, pode ser uma angústia. Deus está perto. Ele é o refúgio, é o socorro bem presente, que pode nos trazer libertação. Bom, mas se Deus então tirou o povo do Egito, lá no livro, no Pentateuco, na lei, a história não termina ali, e nem no Salmo. Porque Deus agora vai levar o seu povo, quando sai do Egito, para um processo de santificação, que nos leva ao terceiro livro, que é o livro de Levítico. Deus, o santificador do homem, ou o homem e o seu santificador, que é Deus. Santificar, por quê? Não basta Deus nos tirar do nosso Egito, Deus tem que tirar o Egito de dentro de nós. São duas coisas diferentes. Quando eu era garoto, na escola, eu não era um bom aluno, eu era um garoto malandro, estava metido com a malandragem da escola. Então a minha mãe pensava o seguinte: bom, está fácil, eu vou trocar o Leandro de escola, não é isso? Tira o Leandro daquela escola e põe na outra. Mas resolve o problema? Não resolve o problema, porque não basta tirar a malandragem, tirar do meio da malandragem da escola, tem que tirar a malandragem de dentro do coração. E este processo é chamado na Bíblia de santificação. É o processo de ser transformado por Deus. Agora, veja, quando nós pensamos em santo, o que te vem à mente quando nós pensamos santo? Normalmente nós pensamos em alguém que é pálido, tem cara de cera e está em algum altar. Mas essa não é a definição bíblica de ser santo. A ideia de ser santo é alguém que é fora do comum, fora da média, alguém que é extraordinário, cujas decisões da vida extrapolam a maneira como o homem comum toma suas decisões. Fazemos negócios de maneira diferente, tratamos as pessoas de maneira diferente. Isso é ser santo, isso é ser extraordinário. Mas fazendo o paralelo de Levítico, como é que isso acontecia? Está comigo aí, diga amém. Assim, tinha santuário, tinha altar e tinha sacrifício. Você tinha que sacrificar. O processo de santificação envolvia dor, sangue, lágrimas. Não era uma coisa que acontecia assim, um colchão de flores. Santificação quer dizer que dói, que é algo que nem sempre nós desejamos. Imagine no Antigo Testamento que esse processo se dava por meio da oferta de animais no altar de Deus, não era? E tinha gente que criava lá um animalzinho com ele e tinha uma afinidade com ele, mas tinha que levar lá um dia no altar de Deus e sacrificar, por causa da santificação. Eu tenho uma família de amigos fazendeiros e os filhos eles tinham um boi na casa, essa família. E os filhos deram o nome do boi de Jorge. Era o Jorge para cá, Jorge para lá. E um dia, quando essa garotada chegou da escola, no almoço, tinha bife.
Aí as crianças disseram: eu não vou comer o Jorge. Porque nós vivemos numa sociedade onde nós não entendemos o seguinte: para alguém viver, alguém tem que morrer. As nossas crianças acham que a carne vem da fábrica. Estão tentando isso aí, mas ainda não. Eles acham que aquela forminha que tem no supermercado é uma coisa mágica de onde vem. Não. O nosso sustento é porque alguém morreu. E o processo que a Bíblia nos ensina da santificação é que a minha transformação dói. Que essa transformação tem que morrer algumas coisas para mim. Que ser alguém diferente vai doer e vai doer muito. Mas é assim que acontece. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que vocês sejam um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Há uma dor para ser transformado. Uma irmã que está no recinto, mas não vou dizer o nome. Ela estava ontem no batismo. E ela foi se sentar com muita dificuldade. Ela disse: eu voltei para a academia agora e dói tudo, dói tudo. Ela está num processo de transformação. E dói, não dói? Dói. O processo de transformação dói. Mas se você quer, é possível, porque Deus está com você nesse processo. Então, onde vemos esse paralelo no Salmo? Salmo 73, 17. Salmo 73, 17. Antes de lermos o versículo 17, deixa eu te dar um pouco do pano de fundo, o contexto desse salmo. É o poeta Asaf. O Asaf, eu vou colocar como se fosse no dia de hoje. Ele está muito frustrado, porque ele está olhando o noticiário e qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Ele está olhando o noticiário e os homens estão enriquecendo de forma ilícita. Os poderosos, corruptos e ímpios estão saudáveis, cheios de dinheiro. E ao mesmo tempo Asaf olha para as pessoas que são íntegras e justas e elas não estão indo bem. Isso deu um parafuso na cabeça de Asaf. Ele falou: como é possível? Como conciliar que os injustos estão indo bem e os justos não estão indo bem? E ele disse que de ficar pensando nisso, quase que os seus pés escorregaram da fé. E ele encontrou uma solução que o trouxe de volta, que é esse versículo 73, 17. Então, entrei no santuário de Deus e finalmente compreendi o destino dos perversos. Ele estava com uma luta, tinha uma dor dentro dele, mas agora ele precisava entrar no santuário de Deus. A resposta não era filosófica, não era política, não era nem teológica, era voltar para a presença de Deus. Era ali que, crendo, ele entenderia, que crendo que as coisas passariam a fazer sentido. E ele volta para a presença de Deus. As circunstâncias ainda não mudaram, os corruptos continuam lá, mas a perspectiva de Asaf mudou. E qualquer pessoa que você conheça, que venha sofrendo um sofrimento longo, você vai ver que nem sempre é a solução circunstancial que traz a paz. O que traz paz é a mudança de perspectiva. É como estar perdido numa floresta, e você sobe numa árvore alta, e aí você consegue pelo menos olhar, e você vê o tamanho da floresta, e você vê que em algum lugar tem uma saída. O processo de santificação, ele muda a nossa perspectiva. Qual é a área da sua vida que precisa de transformação? Ou que está doendo? Ou que você está sofrendo? Confie em Deus no processo, porque Ele está formando Jesus em nós. O que nos leva então ao quarto livro dos Salmos, em paralelo com o livro de Números. O povo então que foi criado por Deus, que se rebelou e teve a libertação do Egito, agora passa por santificação, mas vai ser conduzido por Moisés no deserto. Lembram disso? E Moisés, conduzindo essas pessoas no deserto durante 40 anos, ele percebeu o seguinte:
que quando você está no deserto, você não pode se dar ao luxo de escolher o caminho errado. E, portanto, o pedido mais importante quando você está peregrinando no deserto não é longevidade, não é mais anos de vida, mas é sabedoria para viver a vida que você tem. Olha como ele diz isso no Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos ter um coração sábio. Moisés não disse, eu quero mais tempo de vida, eu quero mais anos de vida, eu quero ter um coração sábio. Sabe por quê? Porque nós desperdiçamos a nossa vida. Nós gastamos muito da nossa energia com o que não vale a pena, com brigas que são tolas e fúteis. Gastamos a nossa energia e o nosso tempo, algumas vezes, apenas pensando em acumular bens. Quantas vezes eu vi no meu trabalho pastoral, alguém morrendo lá no hospital, enquanto os filhos estão brigando para ver quem é que vai ficar com a herança. Quantas vezes casais fazem greve de silêncio um com o outro por tantos anos, quando vamos terminar todo mundo no mesmo lugar, não vale a pena. Estamos desperdiçando a vida com coisas pequenas, com picuinhas que não valem a pena. Veja como diz Moisés neste salmo, ele diz assim, que a nossa vida dura 70, 80 anos, passando disso, ele fala enfado e canseira. Quer dizer, a vida vai ficando difícil e até tediosa. Quantos aqui lembram da vovó Carmine? Nós chamávamos de vovó. Pois bem, a vovó, todas as vezes que me encontrava na igreja, ela dizia assim, pastor, ore por mim, para Deus me dar mais um ano de vida. Eu sempre orava por ela. Eu tive a alegria de fazer o culto de ação de graças quando ela completou 100 anos. Se você tem dúvida se Deus responde a minha oração, está aí a prova. 100 anos, uau! Mas olha só, é claro que veio enfado e canseira. Claro que veio limitação física. Porque a verdade é que na vida nós não sabemos quanto nós temos. Nenhum de nós sabe quanto tem. É por isso que nós precisamos ter sabedoria, discernimento, para aproveitar bem a vida. O tempo, o relacionamento, o abraço, o sorriso. Sabe, pensar naquilo que, puxa, eu posso fazer isso hoje. Às vezes nós ficamos pensando, não, quando eu tiver aquilo, quando acontecer isso, desfruta agora. Viva agora. Celebre o já, aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Vamos considerar as estações do ano para fazer um paralelo disso. Quantos aqui gostam de primavera? Ok. Quantos aqui gostam do verão? Oh, muito bem. Quantos aqui gostam de inverno? Vocês são muito esquisitos, tá? Quero que vocês saibam que vocês são esquisitos. Calma, é brincadeira. Eu tive uma prima que dizia que o inverno é ótimo porque as pessoas ficam elegantes. Mas vamos pegar a primavera como exemplo. Se o salmista está dizendo que a gente tem 80, 90, quer dizer que a gente vai ver mais ou menos isso. 80, 90 primaveras. Faz a conta. Quantas você já viu? A ideia dele não é que você seja mórbido, como quem está no corredor da morte. Ele quer dizer, pense, passaram tantas primaveras com flores bonitas e você nem apreciou. Não dá para mudar o que foi, mas dá para mudar o que é e o que será. Invista a sua vida no que vale a pena para a eternidade. Que vai fazer diferença para a eternidade. Eu sei, nós nos empenhamos muito. Eu não quero dizer que somos maus mordomos, devemos cuidar do nosso tempo aqui. Mas lembre-se que numa escala de valores, aquilo que é eterno é mais importante. Moisés nos convida a fazer essa reflexão. Porque se tem caminho no deserto, é porque o deserto um dia chega no fim. E não basta começar bem. Tem que terminar bem.
O que nos leva então ao último livro dos Salmos, em paralelo com o livro de Deuteronômio, que cobre o Salmo 107 até o Salmo 150. O livro de Deuteronômio é a conclusão da jornada de Moisés com aquele povo, e Deus restaura uma nova geração. Por isso que essa parte eu intitulei como o homem e o seu Deus restaurador. O capítulo anterior seria o Deus guiador, Deus que nos guia. Mas esse aqui é o Deus que nos restaura. Porque Deus restaurou a nação de Israel e deu a eles a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas o que eles fizeram depois de entrarem na terra prometida? Poxa, eles pecaram de novo, eles se rebelaram novamente contra Deus, e por conta disso foram parar no exílio assírio e no exílio babilônico. Mas Deus esqueceu eles lá? Deus abandonou eles lá? Não. Exato. Até as crianças entendem. Deus veio e restaurou o seu povo, libertou o seu povo, e eles voltaram, eles reconstruíram Jerusalém, eles reconstruíram o templo, eles reconstruíram o seu espaço de adoração, eles reconstruíram a vida, porque Deus é o restaurador do seu povo. Então a resposta que eles recebem está no Salmo 107, no versículo 2, que diz assim: que os remidos do Senhor digam isso, os que Ele resgatou das mãos do inimigo. Aqui o verbo digam é um imperativo. Sabe, quando Deus nos restaura alguma coisa, quando Deus restaura o nosso casamento, a nossa vida, a nossa saúde, quando Deus nos restaura na nossa jornada pessoal e espiritual, há um imperativo, nós devemos dizer. Nós temos que compartilhar o nosso testemunho. Nós temos que compartilhar com o outro. Por quê? Porque quando não compartilhamos a nossa restauração perde o propósito. Ontem nós tivemos pessoas que foram batizadas, como as duas irmãs estão aqui, mãe e filha, que momento especial, hein? Mas se o propósito fosse só esse, batizou, devia fazer... Mas por que Deus nos deixa aqui? Para podermos contar para o outro, passarmos para o outro o nosso testemunho. Eu sempre digo, eu era um suicida. Eu sou um pregador do Evangelho porque Jesus mudou a minha vida e eu quero contar para o outro, para que ele alcance outro. A sua história tem valor. A sua história pode alcançar outro. Digam para outros. E eu creio que essa ilustração nos ajuda a entender. Ano de 1982, o velejador Steve Callahan, ele pegou o seu pequeno veleiro e ele decidiu que cruzaria o Atlântico. Mas no quarto dia, o veleiro dele bateu contra algo no mar. Ele até hoje não sabe o que foi. Presumem-se que foi uma baleia. E quando aconteceu isso, abriu um buraco tão grande no veleiro que começou a afundar imediatamente. Ele conseguiu apenas abrir o barco inflável, entrou nesse barco e ele ficou à deriva no mar por 76 dias. Ele conta sobre tubarões, tempestades, dificuldades imensas ali. Quando ele foi resgatado, desidratado, magro, faminto, ele decidiu que escreveria o livro. Escreveu um livro chamado A Deriva. Qual era a ideia dele? Ele falou, eu quero contar para as pessoas quais foram os erros que eu cometi, quais foram os acertos que eu fiz, para que se outros precisarem sobreviver em situações tão difíceis, eles vão saber como. Mas se ele não contasse, não, seria resgatado. Mas o resgate dele perderia o propósito de socorrer a outro. Nosso Deus é um Deus resgatador, restaurador. E quando Ele nos restaura, nós temos uma dívida verbal. Nós temos a dívida de compartilhar com outros o que Deus fez. E é por isso que o livro dos Salmos, ele se encerra com o Salmo 150, que diz assim: Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no no seu
majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua muita grandeza, louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira, com a harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem com o som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Tem alguém que respira aqui? Alguém respira aí? E o último versículo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. E assim, meus queridos, se encerra o livro dos Salmos. Que a sua vida seja uma vida de louvor ao Deus Todo-Poderoso, que se importa com você. Nós vamos cantar com os nossos irmãos um louvor, e em seguida nós vamos orar juntos. Se coloque em pé. Alguns aqui precisam ter um encontro com o Teu amor, o Deus Criador que lembra de nós. Outros precisam de uma libertação, como o povo foi liberto do Egito. Ainda outros estão nesse processo de santificação e transformação. Ainda outros precisam da Tua direção, Pai, que o Senhor guie-os no deserto. E ainda outros de restauração. Mas o fato é que, independente do movimento onde estamos, nós precisamos de Ti. Estenda as Tuas mãos sobre cada pessoa aqui que se encontra, as famílias aqui representadas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para o Teu louvor, a salmodiarmos, louvarmos o Teu nome, porque Tu és digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final desse nosso encontro, não do culto. O culto não acaba, você continua cultuando o Senhor onde estiver. E você lembra, a nossa igreja está numa campanha. É a campanha de evangelizar, de compartilhar a fé com outras pessoas. E hoje nós preparamos o Novo Testamento, Bíblia, não sei quantos tem lá atrás. Você tem um dever verbal de compartilhar a fé. Você está orando por alguém, eu creio nisso. Então, quando sair, você pode pegar lá um Novo Testamento ou uma Bíblia e você vai presentear essa pessoa por quem você está orando. Vai dizer: eu estou orando por você, eu tenho um presente,
Está aqui uma cópia da palavra de Deus para a sua vida. E não precisa falar muito mais. Deixa que o Espírito Santo fará a obra. Agora vão com cuidado, não precisa brigar. Eu espero que tenha para todos, mas eu não tenho certeza. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e encorajamento do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Um minuto da sua atenção. Se você precisar de oração, não vai embora correndo. Nós temos presbíteros aqui, lembrei agora, viu? Nós temos nossos presbíteros que podem orar e interceder por você, aqui ao término do nosso culto. Excelente semana, Deus te abençoe, louve ao Senhor.